Olá, melhores amigos do universo. Todo dia, toda hora, tudo melhor aqui e agora. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto muito importante, que é a alegria de orar pelos nossos antepassados. E nós vamos usar um pouquinho este livro do nosso querido professor Camino Kosumoto, que é esse tema, alegria de orar pelos antepassados, né? E também eu estou aqui com o meu oratório, onde eu realizo diariamente as minhas orações em gratidão a todos os meus antepassados. Vamos conversar um pouquinho sobre esse oratório, quero mostrar para vocês como que ele é. Olha aqui, ó, é uma casinha, né, vamos dizer assim, bem lindinha, onde nós colocamos aqui o nome dos nossos, o sobrenome das famílias dos nossos antepassados, né? Nós temos aqui família do meu esposo, Bertolino Almeida, dos Santos, do meu pai, Cáceres, da minha mãe. Aí nós temos os nomes depois dos nossos queridos, por exemplo, meu avô, Juan Cáceres, né? Juan Cosme Cáceres, que o meu filho tem o mesmo nome do meu avô, né? Que é Juan Francisco, mas o meu avô, Juan Cosme Cáceres. Tem aqui a minha abuelita, Oilda Frutos de Cáceres. Aí tem o meu sogro, Francisco Jacó Bertolino. E aí eu tenho também aqui o meu papá, que é o Jorge dos Santos, tá? Aqui nós colocamos, a gente faz um preletor, né, irá na tua casa para vincular todos esses registros e para você ter o nome das pessoas falecidas e das famílias, né, das famílias tanto do teu esposo como da tua esposa no teu santuário. Aí eu tenho aqui o nome de alguns antepassados e como eu tenho também o nome de outros antepassados. Aqui eu tenho o nome da minha mami, Ada Cáceres Borowski, tenho o nome do meu tio Venério Cáceres, o nome da minha abuela Petrona dos Santos, sabe? Aí tenho o papi Ladislau Borowski e eu tenho então este que é o meu oratório, onde eu faço diariamente a leitura aos meus queridos antepassados. Ele fica aqui numa salinha, onde nós colocamos água, a gente coloca frutas, a gente faz daí as oferendas aos nossos queridos antepassados. Mas diariamente apenas água, sal, arroz um pouquinho, a gente coloca ali e faz a leitura com todo amor, com toda dedicação e agradecimento a tudo que eles nos proporcionam, as bênçãos que eles nos transmitem e as bênçãos que eles deixam aos nossos filhos, todos os nossos familiares. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, gente, que este livro, A Alegria de Orar pelos Antepassados, o quanto ele é importante para nos orientar em relação a essa importância, né? E aí, aqui, já na capa deste livro, o professor Camino Kosumoto, ele fala: quando marido e mulher oferecem oração de gratidão aos antepassados, seus filhos passam naturalmente a respeitá-los como pais, né? Os filhos começam a respeitá-los como pais, a venerar os ancestrais e a agradecer a pátria. Quando o sentimento de gratidão, partindo dos ramos e folhas, chega ao tronco e do tronco vai às raízes, ele alcança a terra e o universo infinito, ou seja, a origem da vida. A partir da origem da grandiosa vida, as infinitas bênçãos fluem por sua vez, passando pelas raízes, das raízes ao tronco e do tronco aos galhos e folhas. Olha só que maravilhoso, gente. E aí aqui o professor Camino continua, né? Graças ao fato de ter compilado este livro, compreendi a importância da afirmação: o solo é Deus. As raízes
são os antepassados. O tronco simboliza os pais e os galhos e folhas são os filhos, né? Então aqui, tá? O solo é Deus, tá? O solo é Deus. As raízes são os antepassados. Daí, o tronco simboliza os pais e os galhos e folhas são os filhos. Que maravilhoso, né, gente? E aí, quando nós diariamente fazemos a oração a eles, conectamos nosso amor, elevamos a nossa gratidão, nosso sentimento de estarmos felizes por eles nos terem oportunizados viver neste mundo terreno, eles vão se elevando cada vez mais no mundo espiritual e enviando essas vibrações de amor a todos nós. E é muito maravilhoso, gente. Na página 8 deste livro, o preletor Camino Kosumoto fala: o homem parece viver apenas no mundo material, mas na origem da vida, ele vive com as raízes da vida fixadas no mundo de Deus. Os antepassados são as raízes da vida. Sem as raízes, é impossível a existência dos galhos e das folhas, tá? Sem o sentimento de gratidão aos antepassados e sem a realização de oração em memória deles, é impossível o desenvolvimento dos descendentes. Deus pode ser comparado ao solo. Nele se encontram a origem da vida e os nutrientes. São as raízes que estão ligadas ao solo. As raízes são os nossos antepassados. O tronco representa os pais e se desenvolve graças às raízes. Os galhos e folhas se desenvolvem e prosperam quando cuidam bem do tronco. Como o tronco da vida simboliza os pais, sem o sentimento de gratidão, sem o respeito e o amor a eles, os filhos, que são os ramos e folhas, não podem prosperar. Fazendo um arranjo de ikebana com os galhos, folhas e flores decepados, logo eles morrem. Então, olha só como ele fala aqui. Quando conseguimos agradecer aos nossos pais de modo incondicional, conseguimos agradecer aos pais dos nossos pais e ainda aos pais destes de modo incondicional. Ou seja, somos capazes de agradecer até os antepassados que acumularam os mais terríveis karmas negativos. Mas quando, ao contrário, não conseguimos agradecer aos nossos pais, não conseguimos agradecer aos antepassados, o fundamental na oração de gratidão aos antepassados é agradecer antes de tudo aos pais. Quando conseguimos agradecer aos nossos pais do fundo do coração, naturalmente se manifesta em nós o sentimento de gratidão aos antepassados. E quando conseguimos agradecer aos antepassados, passamos a sentir gratidão à pátria que eles amaram. Sem agradecer à pátria não podemos ser felizes, pois os antepassados não estarão satisfeitos. Há duas maneiras de orar aos antepassados. A material, na qual são oferendados alimentos diante do oratório, né, que é a material, e a espiritual, na qual é feita a leitura de sutras sagradas para que os antepassados alcancem o despertar. Creio que por meio dos relatos contidos neste livro, os leitores compreenderam a importância de realizar a leitura da sutra Chuva de Néctar da Verdade aos antepassados. Inclusive, ele fala aqui que há um relato que fala dos antepassados que conheceram o ensinamento através da leitura da Chuva de Néctar da Verdade, feito pelos descendentes, e passaram a trabalhar em prol do movimento de iluminação da humanidade no mundo espiritual. Então, meus queridos amigos, hoje realmente eu vim para mostrar para vocês o que é um oratório. Vocês podem adquirir, né, para ter na sua casa este oratório, colocar ali o nome dos seus antepassados, o sobrenome das famílias e diariamente oferecer a ele a leitura das palavras da verdade para que eles cada vez se elevem mais no mundo espiritual, para que eles continuem esse trabalho no mundo espiritual e, além do mais, que eles enviem vibrações de amor, prosperidade, felicidade, luz e harmonia aos seus descendentes, que somos nós.
Então, eu desejo que você se incumba dessa grandiosa missão de orar aos teus antepassados, aqueles que te deram oportunidade de estar aqui neste mundo terreno. Muito obrigado por estar comigo neste vídeo. Te desejo muita luz, muita paz, muitas felicidades e que você consiga diariamente fazer a oração aos antepassados, como eu, num oratório maravilhoso como esse. Muito obrigado, porque todo dia, toda hora, tudo melhora aqui e agora. Beijos!